todos, o meu nome é Sandra Nunes, bem-vindos a mais um episódio do podcast PBBR Talks. Hoje temos connosco o Mário Silva Costa e o João Almeida Diniz, do Departamento Fiscal da PBBR, que nos vão falar sobre os incentivos fiscais à capitalização das empresas. Mário, João, qual é que é a relevância dos incentivos fiscais no contexto do investimento económico em Portugal? Vou começar por dizer algo que é de alguma forma lugar comum neste tipo de fóruns, que é Portugal, infelizmente, é um país de capitalistas sem capital. Significa que o nosso tecido empresarial, tipicamente composto por pequenas e médias empresas, é muito endividado, que significa que, em termos de capitais próprios, tem uma situação um bocadinho deficitária e, portanto, a existência de todos os mecanismos possíveis que reforcem a posição e os capitais e a estrutura de capitais do tecido empresarial português é sempre bem-vinda. Em particular, quando tem um impacto fiscal que é sempre mais visível e tem impacto, digamos assim, no bolso direto, na conta a pagar, na conta fiscal anual que cada um dos agentes económicos terá de pagar. Portanto, daí podemos dizer que os incentivos fiscais à capitalização deverão ser vistos como algo que deverá ter uma acrescida centralidade. E qual é que é a vossa percepção do conhecimento geral que as empresas têm sobre estes incentivos e, mais propriamente, sobre a sua concreta utilização pelas empresas? Nesse particular, eu acho que haverá muito mais a fazer. Eles existem, não existem há pouco tempo, foram sendo reforçados, foram sendo otimizados ao longo de vários e sucessivos governos, mas a verdade é que, falando com os agentes económicos, muitas vezes, enquanto nós, profissionais que lidamos com estes temas diariamente, temos a clara conclusão de que, muitas das vezes, simplesmente estes mecanismos não se aplicam porque os agentes económicos não sabem que eles existem. Daí que haverá muito mais a fazer, desde logo pelas próprias entidades que, digamos assim, superintendem, tutelam esta área. Vou falar da própria autoridade tributária, que tem promovido um novo capítulo da interação com os contribuintes, sendo muito mais comunicativa, muito mais interventiva, muito mais proativa, mas, acima de tudo, também das associações empresariais. Dito isto, esta é também uma razão pela qual estamos e decidimos escolher este tema para apresentar às pessoas e para discutir um bocadinho. João, e de que incentivos é que estamos concretamente a falar? Obrigado, Sandra. Obrigado, Mário. Olá a todos também que nos estão a ouvir. Um conjunto de incentivos que nós escolhemos, no fundo, para abordar e sobre os quais queríamos falar um bocadinho hoje e dar a conhecer melhor, são, no fundo, 4. Estão todos relacionados com a tributação direta, ou seja, impostos sobre o rendimento. Tratam-se, sobretudo, de incentivos em sede de IRC e em sede de IRS. E o primeiro, segundo o qual iremos falar, será a dedução por lucros retidos e reinvestidos. É um benefício previsto no Código Fiscal do Investimento, e sobre o qual já iremos falar um bocadinho melhor, e os 3 restantes benefícios encontram-se todos consagrados no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Estamos a falar de em sede de IRS e relevante para sujeitos passivos neste contexto, que é a remuneração convencional do capital social introduzida, salvo erro, em 2017. E temos outros 2, mais recentes ainda, que é um incentivo à recapitalização das empresas e um incentivo à aquisição de participações sociais pelos trabalhadores em empresas de um determinado setor, sobre o qual também iremos falar mais à frente. Agora que os enumeramos, iremos então falar sobre o primeiro que indicámos, a dedução por lucros retidos e reinvestidos. E aqui, Mário, peço também para ires complementando um bocadinho a pequena apresentação que irei fazer. Este benefício, como tive a oportunidade de referir há pouco, é um benefício que está previsto no Código Fiscal do Investimento. É um benefício, desse ponto de vista, é diferente de todos os outros. Existem vários, mas todos os outros respeitam, sobretudo, auxílios estatais e auxílios ou benefícios fiscais a atividades de investimento produtivo e em atividades de investigação e desenvolvimento.
Portanto, este da dedução por lucros retidos e reinvestidos está aqui um bocadinho, no fundo, como que, se me permitem a expressão, escondido neste Código Fiscal, e nós temos constatado na nossa prática profissional que, embora haja um universo bastante amplo de empresas que poderiam beneficiar disto, nem sempre ou quase ninguém conhece este benefício. Porque não têm conhecimento ou porque os requisitos para a aplicação são muito complexos? Segundo eu entendo, pelo menos, é porque não têm conhecimento, porque, como iremos agora ver de seguida, os requisitos não se afiguram assim tão complexos. Teriam particular incidência nas tais empresas ou indústria do setor transacionável, porque, como o João vai detalhar, estávamos a falar de investimentos através de ativos elegíveis. E esses ativos elegíveis têm naturalmente uma vocação produtiva. Passemos então à análise do primeiro destes incentivos fiscais à capitalização das empresas, a dedução por lucros retidos e reinvestidos, que tem relevância em sede de IRC. A quem é que este benefício, em primeiro lugar, é aplicável? Este é um benefício genericamente aplicável a todas as empresas que sejam qualificadas como pequenas, médias e microempresas, vulgarmente denominadas PMEs. E, no fundo, é um benefício muito interessante precisamente porque será aplicável à maior parte do tecido empresarial português. E existem mais critérios de aplicação? Existem, sim, senhor. Outros 3 também muito simples. O sujeito passivo tem que dispor de contabilidade organizada, o lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos e tem de ter uma situação fiscal e contributiva regularizada. E concretamente em que é que consiste o benefício? Este benefício, no fundo, consiste na dedução até 25% da coleta de IRC no caso das médias empresas ou de 50% da coleta de IRC no caso das micro e pequenas empresas, de um valor até 10% dos lucros retidos, que no prazo de 4 anos a contar da data em que esses lucros foram apurados, sejam reinvestidos em aplicações relevantes. E quais é que são essas aplicações relevantes? No fundo, a esmagadora maioria, o grande universo de ativos fixos tangíveis e intangíveis serão elegíveis. O que a lei, no fundo, prevê é em sentido contrário, ou seja, a lei diz que isto se aplica... Exclui algumas situações, exclui algumas situações de... no fundo. É exatamente isso. Ok. Já agora dizendo que essas exclusões têm a ver com, basicamente, alguns terrenos, alguns ativos não produtivos, mas basicamente é isso. João, passemos então ao próximo incentivo. Trata-se da remuneração convencional do capital social, este já não previsto no Código Fiscal do Investimento, mas sim no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Conforme referi há pouco, este benefício é recente, foi introduzido em 2017 e é bastante, ainda é mais simples do que o outro. No fundo, para a remuneração convencional do capital social, são elegíveis quaisquer empresas, sem qualquer um dos requisitos que falámos quanto ao benefício anterior. Este benefício consiste no quê? No fundo, é uma dedução ao lucro tributável de IRC em cada exercício e período de tributação de 7% das entradas realizadas pelos sócios, seja por entregas em dinheiro ou através da conversão de créditos, ou com recurso aos lucros do próprio exercício. E isto, no fundo, tem um teto máximo de 2 milhões de euros. Ou seja, no fundo, podemos traduzir isto da seguinte forma. Se num determinado ano os sócios fizerem ou procederem a uma destas entradas de capital que acabámos de elencar, num valor até 2 milhões de euros, 7% desse valor é dedutível no primeiro período de tributação e nos 5 períodos de tributação seguintes. Ou seja, na prática, isto traduzindo isto em números, temos um benefício máximo de 140 mil euros em cada período de tributação. Se virmos esse período mais os 5 seguintes, ao longo de 6 anos, o sujeito passivo pode atingir um total de deduções ao lucro tributável em sede de IRC de 840 mil euros. Sim. Uma nota aqui importante. Inicialmente, sim, este benefício tinha algumas limitações do ponto de vista subjetivo, que eram as entidades elegíveis. Tinha também algumas limitações quanto ao tipo de entradas e realizações de capital, digamos assim, elegíveis.
Hoje em dia, não estamos ainda num cenário ideal, mas conseguimos avançar um pouco. Nós estamos num cenário ideal porquê? Porque, por exemplo, não é possível fazer aumentos de capital por mera incorporação de reservas existentes na sociedade. É possível, sim, uma situação intermédia, que é possível realizar um aumento de capital com lucros do exercício, desde que esse aumento de capital seja registado e realizado até a entrega da modelo 22. Não há aqui uma total sintonia entre as regras de direito comercial e as de direito fiscal, mas foi uma situação de compromisso, de modo a que aquilo que na verdade seriam reservas incorporadas, porque depois já a distribuição de resultados, para se conseguir de alguma forma evitar que um esforço adicional dos acionistas de dinheiro, digamos assim, fresco. E, portanto, mas queremos que ainda haverá aqui algum espaço para melhorar este incentivo. Mas, João, desculpa interromper-te, continua. Não, é no fundo exatamente isto que o Mário acabou de referir, o que não deixa de ser curioso, porque se forem lucros do próprio exercício, são aceitos. Se eu tiver uma folga ou um excesso que está em reservas ou em resultados transitados de anos anteriores, já não se pode utilizar. Deste ponto de vista, até seria algo que o legislador poderia rever. Facilmente. Exatamente, até porque não encontramos qualquer motivo ou razão de ser para isto. Não é como se estivesse aqui em causa uma proibição do abuso. A não ser estar à espera para que, quando essas reservas forem libertadas, haja uma efetiva tributação logo, enquanto dividendos ao nível dos sócios. É uma visão... No fundo, o único motivo seria não diferir a tributação dos lucros. Mas há aqui margem para continuar. Exatamente. E estes dois benefícios são em sede de IRC, mas, João, tinhas falado que também tínhamos benefícios em sede de IRS. Dois benefícios em sede de IRS, exatamente, Sandra. E estes ainda mais curiosos são porque, apesar de serem relativamente recentes também, os outros são, e neste caso da nossa prática profissional, notamos que ainda menos pessoas, um universo ainda menos abrangente de pessoas, os conhece. Como disseste bem, Sandra, isto são dois benefícios em sede de IRS, ambos estão previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais. O primeiro é um incentivo à recapitalização das empresas. O que é isto? No fundo, voltando aqui, dando aqui um pequeno passo atrás, isto só se aplica em situações que o Código das Sociedades Comerciais define como perda de metade do capital, ou seja, e o que é isto da perda de metade de capital? Isto é definido como considera-se estar perdida metade do capital social quando o capital próprio de uma sociedade é igual ou inferior a metade do capital social. Ou seja, dito de outra forma, no fundo, estamos perante uma situação de perda de metade do capital quando os resultados transitados negativos vão superar largamente o valor das entradas das entradas que os sócios realizaram na sociedade. Ou seja, tecnicamente estamos a falar de uma sociedade que está subcapitalizada. Uhum. E o que é que acontece nessas situações? O que acontece nestas situações é que, entre outras medidas, o Código das Sociedades Comerciais prevê que, perante uma situação destas, os sócios devem reunir e deliberar. Uhum. Há várias coisas que podem ou devem ser deliberadas, o elenco está no Código das Sociedades Comerciais, sendo que aqui aquela que nos interessa é que os sócios podem deliberar a realização de entradas para reforço da cobertura do capital. E é aí que entra este benefício. Exatamente, que consiste no quê? No fundo, os sócios que deliberarem realizar entradas para reforço da cobertura do capital podem deduzir até 20% do montante das entradas. Exatamente. Neste contexto, ao montante bruto dos lucros colocados à disposição pela sociedade participada, ou ainda, no caso de alienação e venda dessas participações, que irão gerar mais-valias, podem deduzir este valor do benefício ao saldo apurado entre as mais e menos-valias. Ou seja, na prática, o que temos é, se o sócio entrar com um determinado valor, quando receber os dividendos ou obtiver mais-valias com a venda da sociedade, no fundo pode deduzir até 20% das entradas que tinha efetuado a esse valor. Alguma vez viram este incentivo a ser aplicado? Eu nunca. Não. Okay. Mas o próximo sim. O próximo sim. Exatamente. E o
Antes só de passarmos ao próximo, uma nota também muito interessante e relevante quanto a este benefício que acabamos de falar, a recapitalização, que é essa dedução até 20% do montante das entradas, não só pode ser efetuada nesse período, como também nos 5 períodos seguintes. Ou seja, existe aqui alguma margem para, durante 6 períodos de tributação... Porta para a frente. Exatamente, se poder beneficiar. Okay. E o próximo é o incentivo à aquisição de participações sociais pelos trabalhadores, Pelos certo? trabalhadores, exatamente. Este benefício é um benefício que é extremamente interessante desde logo no contexto das sociedades que são vulgarmente conhecidas como startups. E, aliás, no fundo, a intenção do legislador foi precisamente prever este benefício exclusivamente para startups e empresas que, no fundo, fazem parte agora deste boom tecnológico. E, no fundo, em que é que consiste? As startups, até fruto do que já acontecia noutros países, têm apostado em, digamos, pacotes de remunerações bastante diferentes, julgamos nós, de certa forma, até muito atrativos, que antigamente não se aplicavam no tecido empresarial português. E a maior parte deles, no fundo, são planos de aquisição ou de subscrição de ações, que é uma coisa que, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, há anos, que é uma remuneração, ou faz parte da remuneração. É uma partilha de risco e de ganhos futuros. Exatamente. E eu contribuo, é tipicamente uma contribuição, na expectativa de que a empresa efetivamente vai ser valorizada e todos nós vamos comungar dos resultados que daí virão. Portanto é um benefício também que deveria ser mais utilizado. Tem um âmbito de aplicação um pouco reduzido. Achamos que o legislador podia ser um bocadinho mais generoso, mas pelo menos existe e é bom que as pessoas saibam que efetivamente ele está à sua disposição. Em particular nesta nova tendência dos nómadas digitais e da atração destas empresas novas, dos unicórnios e todo este novo setor verdadeiramente desafiante e fascinante, é bom que saibamos, que todos saibam que temos estes benefícios e que estão à disposição das pessoas para os porem em prática. E em que é que concretamente consiste este benefício? O benefício, Sandra, então consiste no fundo numa isenção em sede de IRS dos ganhos. Exatamente, dos ganhos que são derivados destes planos de ações, de subscrição ou de atribuição de valores mobiliários ou direitos equiparados criados em benefício dos colaboradores. Ou seja, a partir do momento em que a empresa cria um plano de subscrição ou de opções sobre as suas próprias ações em benefício dos trabalhadores, os ganhos que estes venham a apurar estão isentos de IRS até ao limite de 40 mil euros desse valor desses ganhos, no fundo. Ou seja, é um teto ainda bastante considerável. E em termos de requisitos, isto só se aplica às startups ou... Sim. Exatamente, como o Mário acabou de dizer, só se irá aplicar às startups, antes de mais, e no fundo pela própria natureza destes requisitos. O primeiro dos requisitos será a qualificação como micro ou pequena empresa, ou seja, já não estamos a falar de todo o universo das PMEs, porque as médias empresas não estão abrangidas por este benefício, mas as micro ou pequenas empresas estão, na prática, são todas aquelas que empregarem menos de 50 trabalhadores e cujo volume de negócios anual ou balanço anual não exceda 10 milhões de euros, o que será, desde logo, à partida, o caso dos primeiros anos de início de vida e de atividade das startups. O segundo requisito, dúvidas houvessem, é, no fundo, a empresa tem que cria estes planos, tem de ter sido constituída há menos de 6 anos, ou seja, a empresa só foi fundada incorporada exatamente, muito recentemente, nos últimos 6 anos. E o terceiro requisito, e este então é o chave, é que tem que ser uma empresa que defina a sua atividade no âmbito do setor da tecnologia. O Governo, precisamente para não deixar este conceito do que é uma empresa que desenvolve a sua atividade no âmbito do setor da tecnologia, acabou por arranjar um mecanismo para fechar um bocadinho o universo de empresas que se podem reconduzir a isto. No fundo, existe uma portaria do Governo, do membro do Governo responsável pelas áreas da economia e das finanças, que diz que se entende por empresa do setor da tecnologia qualquer empresa que desenvolva atividades de investigação e desenvolvimento
internamente ou em colaboração externa, com vista à criação de novos ou melhores produtos ou serviços. Obviamente que depois terá que ser também vista e melhor analisada esta portaria, porque depois tem os critérios de elegibilidade para o reconhecimento da empresa como empresa do setor tecnológico, em função, por exemplo, do valor do investimento em atividades de investigação e desenvolvimento face à faturação da empresa no ano anterior, ou então estamos a falar de empresas que, segundo a própria portaria, têm de estar integradas em incubadora certificada ou reconhecida pelo IAPMEI. Obrigada, João. Obrigada, Mário. Obrigada a todos. Este é um tema que tem suscitado, de facto, muitas questões e vamos ter certamente a oportunidade para o desenvolver noutras situações. E obrigada e até ao próximo podcast da PBBR.